Então, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso Automaster dentro do módulo de rinologia. Hoje o professor convidado é o Dr. Marco Aurélio Fornazieri. O Marco ele é de Londrina, ele fez a formação dele de faculdade, residência. Hoje ele fez um fellowship no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde ele defendeu a tese de doutorado. Depois ele fez ainda um pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia. E o Marco tem muita experiência dentro da área de rinologia. Hoje ele vai falar para a gente sobre rinites, ose, epistaxe, halitose e olfação. Então eu queria agradecer novamente o Marco por ter aceito o convite. Hoje se não me engano, é o 7º ano que ele participa como professor do Automaster. E eu queria agradecer mesmo a disponibilidade dele de vir dar essa ótima aula para a gente. Boa noite. Primeiro gostaria novamente de agradecer, né, Felipe, pela honra de estar aqui nesse programa, que é um programa ótimo assim, para a gente atualizar conhecimentos. E é uma coisa, como eu falava já no começo, quando vocês não estavam vendo, mas não vale a pena repetir, em relação a voltar a se atualizar, porque a forma que o adulto aprende, essa forma da pedagogia para adulto, é por repetição. E também eu, preparando essas aulas ao longo desses anos, eu sempre aprendo mais quando eu preparo essas aulas, né, que a gente repete os temas, a gente acrescenta os conhecimentos que a gente vai lendo ao longo dos anos também. Isso é uma forma de levar um hábito para a vida mesmo. Fazer o Automaster é um hábito de estudo para a vida. Então, o que a gente tenha dentro da nossa carga horária de trabalho, né, não só lá no programa nosso atender paciente, não dentro da noite, né, ou só final de semana, mas a gente consiga colocar dentro da carga horária normal de trabalho um hábito de estudo ou um curso para se atualizar. Isso faz uma diferença mesmo para a excelência. E não deixar isso só para horas extras, né, que seria final de semana e noite, que compromete outras coisas, lazer, esporte, família. Então, colocar, é uma sugestão minha, assim, só para começar a aula, assim, que gostaria de... É uma experiência da minha parte, assim. Então, vamos falar de temas, assim, bastante conhecidos. Primeiro tema que eu vou comentar, primeiramente, queria falar que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação aos temas, em relação aos tratamentos que eu vou comentar. E a primeira aula seria sobre a polipose nasosinusal. A polipose nasosinusal é um sinal bastante frequente. Quando a gente pensa em polipose, a doença que vem à nossa mente, principalmente a rinocinusite crônica com polipose, mas também há outros diagnósticos diferenciais que vale a pena a gente ter em mente, porque nosso paciente que chega com isso, a gente tem que pensar também em outros diagnósticos possíveis. Primeiramente, a gente vai classificar a polipose com essa classificação mais comum, grau 0, que seria a ausência de pólipos, grau 1, quando é restrito ao meato médio, grau 2, quando ultrapassa a borda inferior da concha média, e grau 3, quando ocupa toda a fossa nasal. Atualmente, alguns ensaios clínicos, eles também estão classificando em 4 graus. O que muda aqui? Muda assim, o grau 3 vai ser aquele que ultrapassa o meato médio, mas não ocupa toda a fossa nasal, ou pólipos mediais à concha média, então aquele pólipo perto do nariz. E o grau 4 seria a ocupação total. Tá, então isso se chama Nasal Polyp Score, que é um dos gurus aí que eu vou comentar bastante dele em relação à sinusite crônica com polipose, que é o Klaus Barra. Ele usa essa classificação. Para nós e para a prova de título, gravar principalmente essa daqui que eu estou mostrando, que é até o grau 3, que seria o pior comprometimento. Caso caia alguma coisa nova, lembrar que pode ser isso também. Pólipo medial à concha média, pólipo que vem lá do teto do nariz, seria um grau 3 também. Um dos diagnósticos para ter na cabeça, além da rinocinusite crônica com polipose, é a síndrome de Sturge-Strauss. Então, como uma forma de gravar, assim, geralmente para gravar coisas, né, você tem que relacionar. Então, essa daqui eu falo
para alguns alunos meus também, assim, que seria a síndrome do Crohn. Então, seria isso, né? Atualmente, o nome que é utilizado nem é mais síndrome de Churg-Strauss. Então, tem que gravar, essa coisa chata, mas assim, é importante. É granulomatose eosinofílica com poliangeite. Esse é o nome atual. Granulomatose eosinofílica com poliangeite. E o que a Academia de Reumatologia Americana, né, que são os critérios mais utilizados, usam para considerar uma síndrome de Churg-Strauss. Então, vocês vão gravar isso. E o que é legal disso, assim, que o otorrino, ele pode diagnosticar síndrome de Churg-Strauss. É uma coisa que dá bastante moral para você fazer um diagnóstico disso. Então, qual é o diagnóstico, basicamente? Ó, tem que ter 4 desses critérios aqui. Então, asma, se o paciente falar que tem, e tem lá a espirometria alterada, você já confirma. Eosinofilia seria no hemograma, fácil de ver também. Neuropatia, eventualmente, a gente pode tentar considerar. Um raio-x pulmonar com infiltrados, não fixos, então tem que ter pelo menos 2. Polipose, no caso aqui é bem fácil para nós. E mais interessante assim, ó, biópsia com eosinófilo. Então assim, se a gente faz uma biópsia do pólipo e a gente vê que tem eosinofilia, que seria assim, mais de 5 eosinófilos por campo de grande aumento, ou aquele que o patologista coloca lá, eosinofilia abundante, a gente fecharia o diagnóstico. Então, só para saber, ó, asma, uma eosinofilia no hemograma, e biópsia com eosinófilo, já fecharia o diagnóstico. Então, é uma coisa que a gente pode fazer no próprio consultório. Então, lembrar disso, né? Se tem pólipo, pode ser Churg-Strauss. Ou granulomatose eosinofílica com poliangeite. Outro diagnóstico que é importante ter na cabeça, que glipose, principalmente criança, que eles cobram lá, criança com pólipo. Você não pode esquecer da fibrose cística. E é bem fácil assim de confirmar o diagnóstico. Então, basicamente, assim, você vai pedir cloro no suor. Esse é o teste diagnóstico. Suspeitou de fibrose cística, você vai solicitar cloro no suor. Vai ter que ter 3 medidas acima de 60 milimol, então vai pedir uma vez veio alterado, solicita outra, veio alterado, e depois solicita outra e veio alterado. Então, são 3 medidas que confirma o diagnóstico de fibrose cística. Eu queria que vocês, eu vou dar um tempinho, pensa, e aí a gente já responde. Então é isso, né? Ó. Em relação à fibrose cística, é incorreto dizer há mais de 1.500 mutações descritas. Isso é verdade, tá? Então isso é algo que tem só um gene, né? Você saber falar de fibrose cística é um gene que está alterado. A mutação do delta F508, a mutação delta F508 aparece em cerca de 60% dos pacientes, sendo um bom marcador diagnóstico. Essa alteração também que vem no exame e realmente é verdadeiro isso. Não está relacionada à hipoplasia do frontal e esfenoide? Está relacionada, tá? Então, a pessoa com fibrose cística ela vai ter um frontal e esfenoide hipoplásicos. E pseudomococele não é um achado comum, tá? Então, perdão, é escrito pseudomococele é um achado comum. Então, o que é aqui, ó? Não é que não está relacionado, está relacionada à hipoplasia do frontal e esfenoide. Então, essa que seria a resposta correta, tá? E pseudomococele é um achado patognomônico da fibrose cística. E eu queria que vocês gravassem, quando vocês forem pedir o teste do cloro no suor, em muitos lugares, então tem que procurar um laboratório que faça de forma adequada. Tá? Então, não adianta colocar um cobertor em volta da criança, um cobertor em volta do adulto e fazer ele correr ao redor do quarteirão. E aí coletar o suor da testa, né? Tem a forma certa, é coleta com pilocarpina. Tá? Então, ela coloca uma pulseirinha, e a pulseirinha, o que ela faz? Ela coleta o suor no pulso. E essa é a forma mais correta de coletar o suor para a dosagem de
de cloro. Isso não são todos os laboratórios que precisam investigar. Tem alguns laboratórios que são certificados para o diagnóstico de fibrose cística. Esse é um algoritmo. Esse é um algoritmo que saiu aqui é um algoritmo da UpToDate que eu achei bastante interessante e realmente ele coloca de forma bastante didática assim como a gente vai fazer o diagnóstico de fibrose cística. Se você encontrar lá cloro no suor acima de 60 millimol por litro, então essa é a dose, para vocês vão lembrar. Ó. 60 millimol por litro. Acima disso é uma dosagem alterada. Você pede um teste genético. Aqui no Brasil, o maior parte dos convênios libera a mutação delta F508. Tá? Como é americano, ele pede 2 mutações, tá? Mas o que a gente pede aqui? Ó? Se tiver uma mutação, que seria essa delta F508, que aparece em 60% dos pacientes, você repete o cloro no suor. Se for positivo e tiver um cloro no suor acima de 60 millimol, você já confirma a fibrose cística. Tá? Então, isso é um diagnóstico que é cuidado não só pelos otorrinos, também é cuidado pelo pneumologista, também pelo gastro, né, pelos efeitos pancreáticos da fibrose cística. Então, lembrar que não é só você que vai estar responsável por esse paciente. Então, grava. Fibrose cística, eu vou pedir cloro no suor, eu vou pedir teste da mutação do delta F508. Então, isso pode cair na prova de título. Então, lembra, esses dois são coisas importantes para estar lembrando. Então, vamos lá. Então, um tempinho para vocês. Alô, Marco? Desculpa te interromper, mas a qualidade do áudio não está muito boa, está estourando um pouquinho. O pessoal da fundação perguntou se você pode abaixar um pouquinho a altura do volume do microfone, para ver se melhora. Se melhora agora, melhorou? Ainda não. O que eu tiro? Eu vou tirar do som. E agora? Agora está melhor. Para mim está bem mais claro. Está mais claro? Ótimo. Tá ótimo. Vou fechar aqui, tá? Tá ótimo. Vou fechar aqui, tá? Perfeito. Então eu estava no fone. Então, quais são os achados da fibrose cística? O que vocês responderam? Cloreto no suor acima de 70 millimol por litro? Tá certo, né? A mutação do delta F508? Tá certo. Discinesia ciliar primária? Então essa é errada, né? Pseudomucocele do maxilar? Isso é um achado patognomônico. Por que é pseudomucocele? Pseudo porque o ósseo não externo e mesmo assim formou mucocele. Então por isso é uma pseudomucocele. A mucocele clássica, o ósseo do seio está fechado, seja o frontal, seja o esfenoide, seja o maxilar. Então isso é um achado de fibrose cística também. E muito comumente, né, dependendo da mutação do delta F508, há necessidade de transplante pulmonar. Então essa aqui é a errada, não há discinesia ciliar primária. Qual que é? É uma discinesia ciliar secundária, que é causada pelo próprio mais despeso, tá? Porque pode causar um déficit da função ciliar. Então, é uma doença autossômica recessiva, 1 para 2 mil nascimentos. O gene relacionado está no locus Q31, cromossomo 7, caracterizado por uma secreção espessa com obstrução. É uma doença multissistêmica, né, que vai pegar pâncreas, vai pegar nariz. Isso sempre eles cobram, tá? Que geralmente você fala de polipose, você vai lembrar do quê? Você lembra de eosinófilo. Só que no caso da fibrose cística, a característica é neutrófilo. Então lembra assim que isso é diferencial. Qual que é a diferença do pólipo, se perguntarem? Da fibrose de uma rinocinusite crônica. É neutrófilo, tá? Então, na sinusite crônica clássica vai ter eosinófilo. Cloro no suor acima de 60 millimol, enfatizando isso. Bactérias mais frequentes também, lembrar, fibrose cística e pseudomonas aeruginosa. E pseudomucocele com o ósseo está aberto, vocês vão ver uma tomografia com ósseo aberto, mas com formação de pseudomucocele. E aí esse é um achado no córtex axial,
e a pseudomucocele aqui do seio maxilar. Então, a gente vê um abaulamento, né, uma medialização da parede medial do maxilar. Outros diagnósticos diferenciais, vou pensar em quê? Doença respiratória exacerbada pela aspirina. Então, o paciente comenta para você que aspirina, dipirona, um anti-inflamatório não esteroidal, leva a ter mais asma. Você tem que lembrar desse diagnóstico. Então, doença respiratória exacerbada pela aspirina. A ERD, que seria a abreviação, ou NERD, quando você fala de anti-inflamatório não esteroidal, são sinônimos. A fibrose cística é o diagnóstico, a gente já comentou, Churg-Strauss, imunodeficiência primária e secundária. Então, assim, uma pessoa que tem HIV, ela pode ter sinusite crônica, tá? Então seria uma secundária. E as primárias são aquelas lá, deficiência de IgA, imunodeficiência comum variável, que leva a pessoa a ter infecções nasais de repetição. Essa mudança genética rara, é fácil de diagnosticar, você fala assim, solicito dosagem de alfa-1 antitrypsina. Se a pessoa não tiver a dose suficiente, pode causar também doença nasal com polipose. E doenças granulomatosa nasais, são várias, né, que a gente sabe, leishmaniose, tuberculose, hanseníase. E lembrar, né, sinusite crônica com polipose vai ser bilateral. Unilateral, sempre pensar que tem um tumor embaixo. Necessariamente tem que investigar causa tumoral. Investigar, eu digo, uma tomografia com contraste. A gente sabe que há dois fenótipos da sinusite mais conhecidos, que seria homoescose, eu vou falar mais isso adiante. E aí uma pergunta para vocês, que pode cair na prova. O receptor, então, relacionado à sinusite crônica, é o receptor de amargo, tá? Então, quem descobriu isso, ele dá palestra no mundo inteiro, porque foi uma pesquisa bastante interessante, não tenho tempo de falar toda ela aqui, mas eu vou comentar basicamente a ideia dele que a bactéria é amarga. Então, é uma ideia bem diferente, assim, a hipótese científica dele que ele conseguiu provar. Então, a bactéria ela consegue estimular esse receptor de amargo no nariz. Então, no nariz tem receptores de amargo. Esse receptor de amargo, ele estimula a produção de óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Se cair na prova, isso é interessante saber também. Ele aumenta o batimento ciliar e ele mata a bactéria, ele é bactericida. O que acontece, então? A pessoa que tem déficit no receptor de amargo, ou não tem uma função adequada, o que acontece? Ele produz menos óxido nítrico, a bactéria fica lá mais tempo, e essa poderia ser uma das chaves perto da fisiopatologia da sinusite crônica. Seria das peças do quebra-cabeça. Então, o receptor de amargo, que não identifica a bactéria, e logo tem um déficit na produção de óxido nítrico, que é bactericida, e aumenta o batimento ciliar. Essa patofisiologia, esse slide aqui, eu até copiei da Academia Americana desse ano, que a Amber Long, lá, ela falava, quando ela saiu da residência, ela deve ter uns 45 anos, imagina. Basicamente assim, essa que era o conhecimento que eles tinham da fisiopatologia. O que a gente grava aqui? Ó? Que tem um insulto assim, ao epitélio. Esse insulto ao epitélio pode ser causado por fungos, por superantígenos. E o que acontece com essa estimulação com fungos superantígenos? Levam à produção de interleucina 5, essa chave, essa interleucina relacionada à sinusite crônica. Qual que você vai gravar? Interleucina 5. E outras que é bom que se saiba atualmente também, a 4 e a 13. Então, todas essas vão levar a um maior dano epitelial e causar a rinocinusite crônica. Então, esse era o conhecimento na época que ela saiu, deve ser uns 20 anos atrás. E agora, só para vocês terem uma ideia, assim, eu não vou explicar todas essas partes aqui da fisiopatologia, mas vocês têm que gravar alguns pontos-chave. Então, tem um dano epitelial da sinusite crônica. Esse dano epitelial, ela vai levar a um estímulo da célula linfóide inata tipo 2. Então, grava só isso aqui.
célula linfóide inata tipo 2. Quando a gente fala assim de inata, quer dizer assim, tem dois tipos de imunidade. Tem a imunidade inata e tem a imunidade adaptativa. A inata, ela ocorre mesmo sem ter qualquer contato com o antígeno. Então, o que essa célula linfóide inata faz? Quando tem uma agressão do epitélio pela bactéria, essa célula ela vai estimular todo o processo inflamatório. Ela ocasiona lesão epitelial. Então, basicamente é isso. Vai levar à liberação de várias interleucinas, interleucina 3, 13, 4 e 5. Essa célula linfóide inata. A outra diferenciação que é importante saber seria a diferenciação, quando você fala assim, sinusite crônica, qual que é a diferenciação que a gente pensa? Principalmente a com polipose. A célula T, ela se transforma numa célula TH2. Então, assim, um ambiente TH2. Então, grava na cabeça de vocês assim, sinusite crônica com polipose, o ambiente é TH2. Esse ambiente TH2, ele libera interleucina 4 e 13, que vai fazer com que produzam o quê? Se tornem plasmócitos e liberem IgE. Tá? Então, assim, sinusite crônica com polipose, transformação TH2, libera L4 e L13, linfócito P vira plasmócito, libera IgE, que vai se ligar aos mastócitos. Certo? E outra via também, que vai acontecer, a liberação de interleucina 5 vai atrair eosinófilos, que aí, esse é o principal vilão da sinusite crônica. Porque o quê? O eosinófilo não é para estar na mucosa. Tá? O eosinófilo está dentro do vaso. A partir do momento que ele está em tecido, ele está levando uma agressão, ele é o principal motivo de edema, degeneração polipoide. Então grava, eu falei esses nomes assim, depois vale a pena recordar. Células linfóides inatas tipo 2, diferenciação TH2, interleucina 5, 4, produção excessiva de IgE e os eosinófilos também, que são chamados a mucosa e levam a uma degeneração polipoide. Esse é um diagnóstico que a gente pode fazer no consultório, que é bastante interessante, uma fitinha, tá? Um teste genético, que é justamente aquela ideia do teste do receptor de amargo, que justamente identifica se a pessoa tem ou não o receptor de amargo deficiente. Essa fitinha é colocada na língua e basicamente o que acontece assim, se a pessoa sentir bem o gosto de amargo, ela tem um receptor bem funcionante. Se ela sente mais ou menos, provavelmente ela é outra para disfunção, mas assim, não está muito relacionada à sinusite crônica. Mas se ela não sente nenhum sabor de amargo, aí é problemático. Tá? Então, eu coloquei esse teste para vocês lembrarem assim. Receptor de amargo alterado pode levar a parte da fisiopatologia da sinusite crônica. Uma pergunta para você. A forma de classificação atual, mais nova, né, seria endotipagem. Então, lembrar, então, primeiro, fenótipo. Quais são os fenótipos que a gente conhece? Eu já falei para vocês, com e sem pólipo. Certo? Mas existem outros também. O principal que está na cabeça é com e sem pólipo, mas à medida que vocês vão aprofundando no estudo, vocês vão conhecendo outros tipos, que seria relacionado à aspirina, que seria a AERD, ou doença respiratória exacerbada por aspirina, DREA, em português. A rinocinusite fúngica alérgica, que eu vou comentar com ela, mas tem a mucina alérgica, tem fungo no muco, tem as sinusites crônicas fúngicas, virais, bacterianas, tem aquela decorrência de fibrose cística que a gente comentou, a da dismotilidade ciliar, pode ser primária ou secundária, e também a decorrente de imunodeficiência. Esse é um fenótipo do paciente. Então, como ele aparece para nós, aquele sinusite fúngica alérgica, lá a gente vê a tomografia, vê aquele muco heterogêneo, que a gente vê que tem até calcificações no maxilar às vezes. Então é isso. E aí, o que seria o endótipo, que é a classificação mais atual, que a chance de cair na prova é grande, assim, por isso que eu falei de endótipos, que seriam os subtipos da doença, definidos funcionalmente e patologicamente pelo mecanismo molecular. Então, basicamente, assim, você vai definir o paciente
pelo tipo de produção de interleucinas que ele tem. Então, quais são as interleucinas que esse paciente produz? E aí o Barrett falou isso, assim, ele classificou em 10 tipos. Para nós está mais fácil, né? A gente lembra assim, com e sem pólipo é muito mais simples. Mas a tendência, talvez não vai ficar essas 10, mas é importante que vocês saibam que já tem essa classificação, tá? Vai de 1 a 10. A 10 está relacionada a mais pólipo e mais asma. E como que é feita essa classificação? Baseado nas interleucinas. Então, grava isso. Então, eu classifico o meu paciente de acordo com a produção de interleucinas que ele tem. Então, a 10, ó. A 10 tem muita interleucina 5, tem muito IgE específico para Staphylococcus aureus, tem muita proteína catiônica eosinofílica, tem muita interleucina 8 e 6, não tem 17 e 22 e não tem interferon gama também. Então, você vai coletar o pólipo do paciente e aí no futuro o laboratório vai te falar, ó, que o paciente é do cluster, é do tipo 10, o paciente é do tipo 8. Então, grava assim, atualmente a gente classifica os pacientes em endótipos. Então, a AERT, que é uma doença que pode ser cobrada, lembra da tríade, que é também chamada tríade de Santer, ou doença de Vidal. Então, asma, polipose e alergia à aspirina, que seria a tríade clássica. Então, asma, polipose e alergia à aspirina. Essa seria a tríade clássica para a gente gravar. E também tem um nome em algumas revistas usam, que seria NERD, que seria anti-inflamatório não esteroidal, ao invés de só aspirina. A gente sabe que não é só aspirina que causa alergia, né? Pode ser dipirona, pode ser diclofenaco. Se a gente pensou em DREA, como a gente vai confirmar que realmente fala da aspirina? Tem que fazer teste de provocação. Basicamente, são 3 vias para a gente provocar o paciente. Não é a gente que faz, geralmente, é mais o imunologista. E as 3 vias são oral, nasal e pulmonar. E aí, se perguntarem para vocês assim, qual que é a via padrão ouro? Via padrão ouro é tomar aspirina e ver o que vai dar. Então, é o padrão ouro, mas a gente sabe assim, se a pessoa tem reação à aspirina, se ela ingerir aspirina, qual que é o problema? Ela pode ter uma anafilaxia. Então, é feito em ambiente hospitalar com imunologista. Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, se eu desconfiei de DRE, eu tenho que fazer teste de provocação e provavelmente eu tenho que levar para um lugar que tem essa experiência, tá? Aqui no Brasil, assim, quem eu sei que faz bastante é Ribeirão Preto, que eles têm uma equipe de imunologia junto com a Autorino. Responde essa pergunta. Então, essas 3 são corretas, tá? Então, como a gente diagnostica sinusite crônica alérgica que cai na prova, é isso. Tem que ter a mucina alérgica, que é aquela muco tipo glú, tipo cola. Você faz a biópsia da secreção, faz a coleta da secreção, vai ter que ter fungo viável. E mais interessante, lembrar, tem que ter um IgE específico ou um prick test positivo para fungo. Esses são os critérios para confirmar. Essa é uma rinocinusite fúngica alérgica. Aí vocês vão ver assim, essa imagem, né? O que é isso daqui? Ó? Se falar de sinusite fúngica alérgica, o que a gente vê aqui? O cristal Charcot Line, tá? Que nada mais é do que um eosinófilo degenerado. Isso pode cair na prova, por isso que eu estou falando essas coisas. Cristal de Charcot Line. Aqui é um eosinófilo degenerado. Então ele aparece como essa imagem que parece um cristal. E aqui é a mucina alérgica, né? Que tem esses grumos brancos, né? Uma mucina bem grossa, assim. O otorrino adora ficar mostrando em vídeo isso, né? Puxando, até com pinça, né? A secreção. A gente já comentou isso, né? Que como a gente faz o diagnóstico, tomografia, os critérios, né? Que a gente vai utilizar hoje, qual que é? Você pegou um critério da EPOS 2012, que basicamente são 4, que é obstrução, rinorreia, doença, cefaleia ou dor facial e perda de olfato, tá? E pelo
menos como a gente faz o critério de sinusite crônica? Tem que ter 2 maiores e obstrução nasal, ou um maior e um menor. Então, rinorreia mais dor de cabeça, fecha. Rinorreia mais perda de olfato, fecha. Obstrução mais dor de cabeça, fecha. Obstrução mais perda de olfato, fecha. Então, esses seriam os critérios para fechar uma rinocinusite crônica. Vamos lembrar qual que é o consenso mais utilizado. Realmente, no Brasil, aqui vão te cobrar o EPO 2012, que são esses, tá? Então, esses sintomas por mais de 12 semanas. Então, esquecer aquilo lá de aguda, recorrente e tal. Ou é aguda, se é abaixo de 12 semanas, ou é crônica, se é acima de 12 semanas. A gente classifica a tomografia dos pacientes pela classificação de Lang-Mackay. E a gente sabe que a classificação máxima é 24 pontos. Vou lembrar, né? Classificação endoscópica chama Land-Kennedy. Classificação tomográfica, Lang-Mackay. Então vamos classificar aqui, ó. Se tiver velado parcialmente, como esse maxilar esquerdo aqui, é 1 ponto. O etimoide anterior aqui está totalmente velado, 2 pontos. O complexo osteomeatal está totalmente velado. O complexo não é 880, ou ele está fechado ou ele não está. Então, ou é 0 ou é 2. Então aqui está fechado, é 2. Do lado esquerdo também o complexo 2. O maxilar está limpo, né? Vou colocar um pouquinho velado, vou colocar a mão aqui. Etimoide anterior 2. E assim você faz a pontuação do frontal e do esfenoide também com os outros cortes. E com isso você obtém 0, nada ocupado, 24 pontos, velamento máximo, quer dizer, doença mais severa. Então, isso seria a classificação de Land-Mackay. E é bom que vocês saibam isso. Como eu sei se é um paciente, o grau, a gravidade. O Land-Mackay é uma coisa legal para saber, uma classificação boa para ter na cabeça, se a gente trata esse tipo de paciente. O protocolo que eu sugiro, então, usar o critério EPS 2012 para fechar. São aqueles 4. E lembrar, né? Na criança, você troca perda de olfato por tosse. Então, porque a criança não vai falar que tem perda de olfato. Então, é mais comum você troca por tosse. Você faz um questionário de qualidade de vida, que é o SNOT 22, que é o mais utilizado atualmente. Tem o também no Brasil. Dois já validados. O que é isso? Isso é um questionário de qualidade de vida específico da sinusite crônica. E já tem validação para o Brasil. Então, é uma forma, ao invés de você só ficar perguntando para o seu paciente, de uma forma meio não validada, você faz um questionário para ele. Como o psiquiatra, você vai pressure, que é aquele questionário, o otorrino, antes que o paciente entre, você pede para ele completar esse questionário de qualidade de vida. Então, lembrar, é Sinonasal Outcome Test, que é o SNOT 22. Se alguém tiver dúvida, vai colocando aqui se quiser que eu fale mais devagar, por favor, vai colocando aqui no bate-papo que eu vou tentando diminuir a velocidade. Land-Kennedy na endoscopia, Land-Mackay na tomografia. Eu faço sempre teste olfatório nos meus pacientes, porque é como se fosse uma audiometria do nariz, e também tem a ver com a minha tese de doutorado, e realmente funciona bem, para ver se está ruim. Se começa a perder o olfato, já que o tratamento não está muito bom. Faço medidas de obstrução nasal. Quais são as medidas? Se perguntar aí para vocês assim. Como você mediria se o nariz do paciente está realmente entupido? E você não confia na palavra dele. Então, aí seria o quê? É aquele que eu vou mostrar depois na foto. Rinometria acústica e rinomanometria. São os métodos para saber se o nariz está entupido ou não está entupido. Tá? Esses aqui são métodos objetivos. Você perguntar para o paciente, ou mesmo fazer um questionário, são métodos subjetivos. E os exames laboratoriais que eu peço, sempre peço IgE, IgG, IgM, IgA, para ver se tem alguma imunodeficiência. Cloro e sódio no suor, lembrar da fibrose cística. Eu posso tomar strepsina e peço ANCA-C e ANCA-P, pensando em 2 diagnósticos, que seria a granulomatose de Wegener, que pode é uma granulomatose que pode
levar lesão nasal, e também a Churg-Strauss, que é outra doença que a gente tem que lembrar, que é a tríade. Como se perguntarem para você. Eosinofilia, então vai ter eosinófilo alto, asma e polipose. Então grava isso daí, ó, marca, que é importante saber, né, que é a granulomatose eosinofílica. Então, eosinofilia, asma e polipose. Beleza? Então esse é o protocolo. A síndrome de Rokes, então chega um paciente para vocês que tem uma dilatação da pirâmide nasal, ele tem esse diagnóstico que chama síndrome de Rokes. Então aquele paciente com uma polipose tão extensa ou tão antiga que ele teve e deformou o nariz. O que compõe essa síndrome? Se perguntarem para vocês, vai ser alargamento da pirâmide nasal, hipoplasia do frontal ou agenesia e bronquiectasia. Tá? Essa é a síndrome de Hughes. Com várias coisas, tá? Mas depois vai para ir gravando que isso assim, ele tem tratado também. Responde para mim. Isso é fácil, né? Normalmente, antistamínico não é usado para polipose nasal eosinofílica, muito pouco. Antileucotrieno em Santer não é bem estabelecido. Corticoide sistêmico para o olfato. Você ficar aplicando sprayzinho no nariz, não vai melhorar o olfato do paciente. Tá? Muda muito pouco o olfato. O tópico, digo assim, o spray, o Avamis, Nasonex, Luzonide, aquele com lavagem ampla, vou falar um pouquinho mais à frente, esse adianta, tá? Mas só o sprayzinho não vai melhorar o olfato, não. E corticoide induz a apoptose eosinófila, é isso que ele faz, tá? Por isso que o nariz melhora e diminui o pólipo. Por que diminui? Porque tem menos eosinófilo na mucosa pela ação do corticoide. A gente vai falar de evidência, como a gente trata com esses pacientes? Qual que é o melhor padrão ouro? Assim? Eu quero tratar meu paciente da melhor forma possível para a sinusite crônica. Você vai buscar evidência 1A, né? O que é evidência 1A? É baseada em meta-análise, que é uma reunião de ensaio clínico randomizado e controlado. E pouco você vai usar evidência tipo 4, né? Que seria baseado em experiência clínica, assim, consenso ou experiência de um professor, por mais a gente respeita, é claro, tá? Mas cientificamente, se perguntarem, você fala assim, eu baseio minhas condutas em meta-análise. Infelizmente, na otorrino assim tem pouca meta-análise, porque e geralmente as que tem não conseguiram reunir muitos estudos, porque tem falha metodológica. Otorrinos pesquisadores, assim, para ter mais evidência de nossas condutas. E recomendação, geralmente a gente vai buscar medicação com recomendação A, que seria baseada em meta-análise. Então, essa que seria a maior recomendação. E aí a gente vai para a tabela do EPICS, tá? Que é aquele consenso europeu. Qual que é a maior recomendação, né? Que seria meta-análise, corticoide tópico melhora a sinusite crônica, corticoide sistêmico também, e assim, ó, antibiótico, tem assim, a evidência 1B, o que quer dizer isso? Só tem um ensaio clínico que fala a favor, e tem um ensaio clínico que fala contra, pelo EPICS. Quer dizer assim, um falou que é bom, outro falou que é ruim, e provaram isso com ensaio clínico. Então, assim, na minha experiência, eu costumo usar o corticoide de 21 dias até na sinusite crônica. Se falar de evidência, não tem evidência na literatura ainda. Tá? Então, o que tem evidência é esteroide tópico e esteroide oral. E também outra coisa que tem evidência é lavagem com soro fisiológico mais 3 vezes ao dia. E aí o paciente com polipose, essa é uma técnica que vocês gravarem que é bastante legal. Não é só ficar passando budesonida 100 microgramas, 2 jatos, 2 vezes ao dia, que a gente passa uma dose até alta para sinusite com pólipo. Mas o melhor método é você fazer uma lavagem. A gente não tem essa garrafinha no Brasil ainda, né, mas dá para fazer com seringa. O que você faz? Como você faz essa lavagem?
você coloca, no caso do sinusrim, se você enche até aqui, que seria 240 ml de soro, você dilui um flaconete, que é esse negocinho aqui, de 2 ml, vai ter 1 miligrama de budesonida. O que essa garrafinha faz? Essa garrafinha, quando você aperta, ela entra, o soro entra por um lado e sai pelo outro. Então, quer dizer assim, ela espalha por todos os seios do nariz e dispersa bem o corticoide. Então, é uma lavagem de alto volume. Tá? Esse que funciona para a sinusite crônica. Tá? Você lava com alto volume e nessa lavagem você já leva o corticoide junto. Tá? Então, depois eu posso explicar melhor como faz essa lavagem. Mas, basicamente, diluir um flaconete dentro dessa garrafa, e lava 120 ml de um lado do nariz e 120 ml do outro. A outra forma de fazer isso é fazer com seringa. Você dilui em 40 ml de soro, num copo, eu oriento o paciente, e ele lavaria o melhor, né? Se ele conseguisse reter o soro por algum tempo e fechar o nariz e chacoalhar com maior espalhamento da medicação. A estratégia cirúrgica, a gente sabe que é a cirurgia endoscópica dos seios paranasais. Você vai fazer uma polipectomia e vai ampliar a drenagem. Qual que é a função da cirurgia, se te perguntarem para vocês? Estão perguntando assim, quantas vezes ao dia se faz essa mistura de corte com soro? Então, assim, a gente fala, o pumicorte, o ideal é você usar só à noite mesmo. Tá? Antes de dormir, você faz a lavagem com corte. E ao longo do dia, você faz a lavagem com soro normal, tá? Sem nenhuma medicação. Você usa só o pumicorte à noite. E a partir do momento que você usa o pumicorte, você não precisa mais usar nenhum spray, tá? Usando toda a dose de budesonida lá. A inalação não seria suficiente? Não é suficiente, tá? Então, porque às vezes a inalação, como vai ter pólipo e tal, e às vezes está inflamado os ósseos dos seios, a medicação não chega. Tem alguns equipamentos novos, americanos, lá que ele faz uma distribuição mais eficiente, só que ainda não chegou para o Brasil, e mesmo lá ainda não é assim, aceito totalmente. Tá? Então, lá também se faz, eu estive visitando lá algumas clínicas, é mais lavagem com a garrafa mesmo, sinusins. No Brasil, a gente faz lavagem com seringa mesmo. E duração, que estão perguntando aqui também, quanto tempo a gente usa isso? Na verdade, como uma doença crônica, não tem tempo para acabar, na verdade. Assim, você tem que controlar, eventualmente fazer a dosagem, né? Do cortisol na urina, você pode fazer, mas assim, não tem grandes efeitos colaterais. Tem até a tese do Nelson Dávila, né? Que ele também foi doutor lá pela USP, é amigo meu que está agora em Sergipe, em Aracaju, e aí ele viu que não tem nenhum problema assim, de efeito colateral maior, de seria catarata, outros efeitos colaterais mais severos do corticoide. E aí estão perguntando se é um flaconete para 40 ml, 120 ml em cada narina. Isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então é 20 ml em cada narina. O que eu oriento o paciente? Assim, tem que ter um treino, tá? Então aqui até eu faço um treino para uma enfermeira que nos ajuda. Então eu treinei ela para treinar os pacientes. Assim. Então ele coloca a cabeça para trás, aí ele respira pela boca. O que respirar pela boca faz? O palato mole sobe. E aí ele começa a injetar os 20 ml numa narina. Um treino, ele consegue segurar o soro. Ele vai respirando com a boca, coloca o soro no nariz, depois abaixa a cabeça. E aí segura, mexe a cabeça para espalhar para todos os seios, durante uns 30 segundos a 1 minuto, e depois solta o soro numa pia. Tá? É viável fazer isso, tá? Então, alguns pacientes mais simples ou mais idosos é mais complicado. Seria melhor comprar garrafinha importada dos Estados Unidos. Mas os mais jovens, mais instruídos, você consegue orientar dessa forma. Então, cabeça para trás, respirando pela boca, e colocar todo o soro, abaixar a cabeça e ficar mexendo durante um tempo. 30 a 1 minuto, de um lado e depois do outro.
Só para gravar conceito. Então, o que seria assim, ó? Superantígeno é das hipóteses diagnósticas da sinusite crônica. Então, são exotoxinas produzidas por bactérias, vírus e fungos. Qual que é a bactéria mais conhecida? Seria o Staphylococcus aureus, capaz de ativar grande número de linfócitos. Então, seria o superantígeno. Então, ele ativa 30% dos linfócitos, ao passo que os antígenos normais ativam apenas 0,001%. Então, isso seria a definição de superantígenos, que é das peças da fisiopatologia da sinusite crônica. A asma costuma começar antes da polipose, tá? Então, isso é da polipose, nem se sabe direito a relação. E sinusite fúngica alérgica está associada a uma resposta alérgica mediada por histamina. Não, histamina não. Esse é o erro aqui. Beleza. Mais uma questão. A última da polipose. Assim, na histologia do pólipo nasal, associado à fibrose cística, existe predomínio de neutrófilos sobre os eosinófilos. Tá? Então, isso que eu queria que vocês gravassem. Pólipo na fibrose cística, neutrófilos sobre os eosinófilos. A síndrome de Young tem relação com a alteração no espermograma. Aumenta a correlação da polipose com a fibrose cística a partir da quarta década de vida. A gente sabe que mesmo criança pode ter, então não está errado. E assim, esses agentes aqui, que são corantes, né, que pode ter em alguns alimentos, também tem reação cruzada com alguns indivíduos com polipose nasal. Então, apresentam reação cruzada, tá? E não errado. Beleza. Agora eu vou falar de um tema mais na cabeça também, eu sei que foi bastante diagnóstico e diagnóstico diferencial, então vamos comentar uma doença mais leve, teoricamente mais fácil conduta também. A litose, geralmente, quem vê, vai chegar muito mais frequentemente no dentista do que no otorrino. Tá? Então, chega muito no nosso consultório. Então, ela é a gente sabe o que ela é, né? Que são odores desagradáveis liberados pela boca ou outras cavidades aéreas. A maior parte das vezes, né, se você falar de mau hálito, 90% das vezes vai ser boca. Tá? Então, a causa mais frequente é causa oral, por isso que o dentista vai ver mais, é mais frequente. E os agentes vilões do mau cheiro na boca são os compostos sulfurados voláteis. Então lembra desse nome aqui, ó, compostos sulfurados voláteis. Então eles são causados por degradação microbiana de algumas substâncias orgânicas na boca. Pseudolitose. O que é isso? O pseudolitose, a pessoa tem sempre a sensação que vem para a classificação, tá? Espera aí, deixa eu só responder mais essa questão aqui. Vamos lá. Tá, então, assim, ó, grava isso daqui. As bactérias envolvidas na litose são designadas pana-positivas. Esse é o nome, tá? As gingivites periodontites são as causas inflamatórias orais mais comuns da litose. E assim, tem relação à saburra. O que é saburra lingual, né? Debris celulares, saliva e restos alimentares, que ficam no dorso da língua.
daquele aspecto esbranquiçado, né, principalmente na parte posterior, junto com as papilas valadas. E assim, a pessoa que tem produção insuficiente de saliva, né, pós-radioterapia, síndrome de Sjögren, né, ela tem uma tendência a ter mais mau hálito. E assim, avaliar a litose, há sim métodos objetivos, que eu vou comentar mais à frente, tá? Que é o alímetro, que justamente a gente vai dosar os compostos furados voláteis. Então vamos classificar assim, a litose. É fisiológica, que é a matinal e a temporária, né? Logo depois que a pessoa escova o dente, já melhora. E tem as patológicas, que é a verdadeira, realmente a gente vai sentir o mau cheiro. E aí tem a pseudolitose. Atualmente eles estão classificando a litofobia, né, que é o medo excessivo por ter mau hálito, dentro da pseudolitose. Subtipo da pseudolitose. Então a pessoa que tem um pavor de ter mau hálito é uma causa mais psiquiátrica e a gente precisa até da ajuda psiquiátrica para ajudar a conduzir esses casos. Na litose matinal, tem pouco fluxo salivar durante o sono, então a gente sabe que aumenta a flora bacteriana nesse momento, e justamente depois que escova os dentes, ou passa o fio dental, isso diminui. Tem as fisiológicas temporárias, que é causada por álcool, alho e cebola, que as substâncias, se perguntarem assim, por que fica um mau cheiro na boca depois de comer cebola, comer alho, álcool? Porque elas são liberadas do pulmão. Tá? Então essas substâncias além ficam na boca por uma hora, dá um mau cheiro também local, mas o problema do mau hálito desses componentes é a liberação pulmonar posterior. Tá? E assim, a substância relacionada a isso se chama mercaptano. Então, o que a gente fica soltando quando a gente come alho ou come cebola? A substância chama mercaptano, que aí a litose que eles causam chama a litose fisiológica temporária. Então, a gente comentou assim, né, que essa daqui, pseudolitose, a litofobia é um tipo de pseudolitose e a verdadeira, a principal causa oral. Causa mais comum, saburra e placas dentárias, uma higiene oral deficiente. Saburra a gente limpa com escova, a escovação da língua. Também tem essas fitas que ajudam a descolar a saburra lingual. Gengivite periodontite é um problema mais frequente para o dentista, a gente caminharia também para fazer uma limpeza adequada e tratamento. Candidíase oral, pouca característica se perguntarem, aquele odor adocicado. O tratamento a gente sabe, né, oral, e também a gente pode usar um fluconazol 150, 7 dias. Amidalite crônica tem os casos, e se perguntarem assim de relação a criptólise ou fechamento das criptas por laser, né? Esse tipo de coisa tem pouco resultado e assim, ele é muito incômodo para o paciente. Então a gente não usaria a questão de laser, né? Então a melhor conduta seria mesmo a amidalectomia se tivesse muita produção de câncer. E as extraorais é importante lembrar, então, paciente que tem mau hálito, paciente que tem uma cavidade oral boa e tem mau hálito, tem que lembrar que pode ser outras causas, e a mais comum assim de lembrar é refluxo gastroesofágico. Às vezes tem um esfíncter insuficiente, então ele fica soltando gases do estômago mesmo. E às vezes é fazer a aplicatura e melhora o mau hálito. Então é uma causa para se lembrar. Nariz dá mau cheiro? Dá, mas assim, quando ele dá mau cheiro? Quando forma crosta, né? Aquela crosta velha. E a gente percebe o mau cheiro principalmente quando ele exala o ar pelo nariz. Medicamento que reduz saliva, né, antidepressivo, diurético, antihistamínico, também pode dar mau hálito. Menstruação, estresse, todos relacionados à litose também. Tumor, claro, pela necrose tumoral. Pessoas que têm dificuldade de mastigação, causa de xerostomia, síndrome de Sjögren, pós-radioterapia ou dieta com pouca hidratação. Anamnese, eu queria que vocês gravassem, não vai ter que falar todos aqui. Qual que é o padrão ouro para avaliar a litose? Esse daqui, né, que é a avaliação organolé, tá? Que seria ficar 5 a 10 centímetros da boca do paciente, o paciente tem que ficar
3 horas, né, sem escovar os dentes, sem se alimentar, para justamente, através da inspiração, ou você colocar uma gasa em volta da língua e depois sentir o cheiro do hálito do paciente. É uma coisa muito agradável, assim, né? A gente olha até um pouco o repulso, mas essa é a forma de ser feita uma avaliação adequada e é o padrão ouro, tá? Então, o padrão ouro de avaliação de halitose chama avaliação organolética. E aí você vai classificar, né? Objetivamente, não é só se tem halitose suave ou questionável, leve, importante ou importante intolerável. Tá? Então, isso que seria a mais grave de todas. Então, se classifica em 5 graus. Sem halitose, aí você vai lembrar das pseudohalitoses, que é a halitofobia, ou só se for uma coisa não tão incômoda, tem uma sensação subjetiva dele, que você necessitaria só de orientação. Como que a gente diagnostica mau hálito? Então, basicamente, é cromatografia gasosa, que é uma coisa que é mais para o ambiente acadêmico, tá? Então, vocês lembram um pouco. E tem o alímeter, tá? O que o alímeter faz? Esse aparelhinho aqui. Ele faz o que? Ele dosa os compostos sulfurados voláteis. Quando vai estar alterado? Se perguntarem, essa é uma questão que eu descaiu uma das questões, ou uma questão, acho que é máxima, mas se tiver mais de 100 partes por bilhão dos compostos, já é halitose. E se for acima de 160, seria halitose importante. Então, acima de 160 partes por bilhão seria importante. E medir o fluxo salivar também é outra de avaliar a halitose. O tratamento a gente faz com PerioGard, que seria o mais conhecido, que seria clorexidina. Então, você orienta o paciente a fazer gargarejo e bochecho por 1 minuto. E importante, né, tem que ser 1 hora antes, 1 hora depois, não pode ter ingerido água, porque ele tira a ação da medicação. A última questão da halitose. Todas as outras têm relação com o mau hálito, menos a estomatite aftoide incidente. Beleza. Vamos agora para outro tema importante, é bastante extenso, mas vamos lá. Então, as rinites. O que são as rinites, então? Vamos gravar assim, é uma doença mediada por qual tipo de reação de hipersensibilidade é? Reação de gel e cumbis tipo 1. Tipo 1, tá? Então, toda reação de hipersensibilidade por IgE é tipo 1. Sintomas a gente conhece bem, nariz não é nada criativo, é sempre a mesma coisa. Mas na rinite vai ter alguns sintomas extranasais, que pode ser perguntado. Quais são? Coça o olho, fluido ocular, coça a orelha e coça a faringe, o céu da boca. Fala tudo duro, fala tudo mal. A prevalência vem crescendo, pode ser a ver com a mãe que deixa a criança muito longe de qualquer criança muito criada em apartamento. E aí vocês vão lembrar, assim, a fisiopatologia é importante, que tem muito a ver com a rinocinusite também, né? Que o antígeno chega na célula produtora de antígenos. Ela apresenta o linfócito T. O linfócito T tem uma diferenciação, para gravar, é como na sinusite crônica com pólipo. Diferenciação TH2. A diferenciação TH2 vai produzir interleucina 4 e 13, que vai fazer o linfócito T virar plasmócito, e o plasmócito vai liberar os IgEs. O IgE vai se grudar à membrana do mastócito, e aí quando o paciente tiver exposição de novo ao antígeno, o mastócito vai se degranular e vai produzir essas substâncias aqui, que são os vilões, né? Histamina, leucotrieno e prostaglandina. E a mais potente de todas, é a leucotriena. E junto disso, que seria a fase precoce da alergia, né, que seria a liberação dos mastócitos, o linfócito T vai liberar também outras interleucinas. Não estou falando de interleucina porque é o que tem hoje, tá? Que é o assunto do momento, os biológicos.
ele vai liberar a interleucina 3 e interleucina 5. O que a interleucina 5 faz? Ela atrai eosinófilo, que é o grande vilão do nariz. Tá? Esse que é o que vai trazer degeneração mucosa, vai trazer pólipo. Aqui é só um modelo, né, para lembrar da imunidade inata, que a rinite pode levar a uma lesão epitelial, e junto com a lesão epitelial, ela ativa essa célula aqui, que pode cair na prova. Então, por isso que eu estou colocando ela toda hora, que é a célula linfóide inata do tipo 2. Essa não precisa de sensibilização prévia. Tá? Ela, só o epitélio ser rompido, ela já é ativada e produz as interleucinas, que são as mesmas, a 4 e a 13, que vai levar todo o processo inflamatório do nariz. A imediata em 90% dos pacientes, a tardia em 50%. Tá? Qual que é a diferença? Perguntando para vocês. Migração de eosinófilo. Mediadores que a gente comentou, né, que o leucotrieno é o mais potente, por isso que quando se criou os inibidores, né, o antileucotrieno, achou que ia ser uma grande revolução da rinite, até da rinite crônica. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eles têm uma eficácia, mas assim, geralmente são segundas opções no tratamento dessas doenças. A fase tardia tem a ver com a ativação de algumas moléculas. Isso aqui é chato, né? Mas que cai às vezes na prova. Assim, a gente ativa, quando se produz a interleucina 5, ela vai ativar algumas moléculas de adesão no endotélio. E o que essas moléculas de adesão faz? Ela ocasiona a migração dos eosinófilos. Quais são essas moléculas? Então, lembrar, é IVCAM. Então, se cair alguma dessas moléculas, talvez seja questão de exclusão, tal, mas lembrar que são moléculas que fazem os eosinófilos migrarem para a mucosa nasal. Classificação. Qual que é a classificação da rinite? Tá? Então, tem várias classificações que podem ser cobradas. A mais frequente, assim, a gente tem que lembrar, ela pode ser uma rinite alérgica ou não alérgica, que seria a classificação etiológica. A rinite alérgica ela pode ser classificada segundo os critérios do ARIA. Quais são os critérios ARIA, então? Ela pode ser uma rinite intermitente ou persistente. E como que a gente diferencia? Persistente tem que ser acima de 1 mês. Intermitente, ela é abaixo de 1 mês. Tá? E persistente tem que ser acima de 1 mês e tem que incomodar os pacientes por mais de 4 dias na semana. Então, assim, em relação à duração, em relação à gravidade, então, assim, a sintomatologia. E aqui, isso aqui é um pouquinho, assim, até está caindo um pouco em desuso, tá? Porque qual que é a diferença de leve, moderada e grave? Moderada grave é quando, se afeta a vida do paciente, já é moderada grave. Se não afeta, é leve. Então, essa é a diferença, basicamente, da rinite alérgica leve e moderada grave. E agora, né, que saiu nos últimos anos, seria a classificação de rinite mista. É um conceito antigo que está voltando a ser utilizado. Ela tem muito a ver com a classificação etiológica. O que seria uma rinite mista? Então, seria nosso paciente que tem uma rinite alérgica, mas ela também tem uma causa não alérgica. Então, seria isso, uma rinite vasomotora, rinite que entope o nariz, quando está no ar-condicionado entope o nariz. Então, junto com a alérgica, ela tem uma causa não alérgica. Então, essa seria a rinite mista. Tá? Então, alérgica, mas não alérgica. E a classificação atual também em relação ao controle da doença, além de falar rinite leve, rinite moderada grave, você vai falar assim, rinite controlada, sintomas estão controlados, e rinite não controlada. Beleza. Adulto e criança, mais comum rinite alérgica. E idoso, causa mais comum, você não acha a causa, tá? Então por isso tem a rinite do idoso. Que é o nosso diferencial da rinite alérgica, a gente vai lembrar de... O mais importante para lembrar mesmo, se hiperrinorreia unilateral, pode até ser rinite, tá? Não vai pensar sempre como
fístula licórica, mas é um diagnóstico será quando você tem uma coriza hialina, ou uma rinorreia hialina unilateral. Outro fator que fala a favor de fístula é a história prévia de meningite, né? Então, se o paciente tem muita meningite e tem um líquido claro em uma só narina, lembrar da fístula licórica. Qual que é a rinite mais prevalente no idoso? A gente falou, né? Então, rinite idiopática. Essa é a causa mais frequente no idoso. Vamos para gravar. Essa é uma questão interessante, né? A gente pega lá, né? Paciente com sintomas de rinite, e aí a gente vai ver a IgE dele está bem alto. Mas assim, o que acontece? Teste cutâneo veio negativo, né? Bom, se tem teste cutâneo negativo, ou tem IgE específico negativo, assim, a gente tem um quadro de rinite e a gente tem um IgE elevado. Qual é o diagnóstico que a gente pode pensar? Aqui a pergunta é não podemos pensar, né? IgE elevado. A doença parasitária eleva o IgE. Nefrite intersticial por fármacos também eleva o IgE. Hipertensão intracraniana com fístula, isso não eleva o IgE. Aspergilose eleva, e Churg-Strauss, junto com a eosinofilia, que a gente falou, também eleva o IgE, tá? Então são causas, se cair assim, diagnóstico diferencial de IgE elevado, que é o que a gente pede. E não é rinite, pode ser parasitose, essa nefrite, aspergilose e Churg-Strauss. Os sintomas a gente conhece bem, né? Espirro, obstrução, DME conjuntival, rinorreia, fadiga. Se perguntarem sinais, é menos frequente prova de título, né? Mas vamos lembrar assim, acentuamento da prega palpebral, seria a linha de Denny Morgan, saudação do alérgico, assim, a face adenoidiana, né? Que seria o terço inferior alongado da face, exposição gengival, lábio superior insuficiente e palato ogival, né? Seriam os achados do exame físico no paciente que tem obstrução nasal crônica. E aí a gente vai falar aqui, ó, como a gente diagnostica. Rinite, se você quer confirmar rinite alérgica, tem que ter um prick test ou um IgE específico positivo para algum antígeno. Eu gosto de fazer teste de avaliação do olfato nos pacientes, como eu já falei para vocês, tá? Mas a perda na rinite geralmente, né, tem perdas severas também, casos mais graves. E a gente vai fazer alguns testes de fluxo no nariz. Então, para vocês lembrarem, tá? Isso aqui é uma questão que eles cobram na prova que ele precisa para gravar. Esse teste aqui é um teste de olfato com a caneta, ele chama Sniffing Sticks. É um dos testes mais conhecidos. Então, lembrar aí, teste com a caneta, Sniffing Sticks. Aqui é uma paciente fazendo, na verdade uma médica, né? Mas ela está fazendo o peak flow nasal, que seria o teste de fluxo respiratório nasal. Ela funciona como espirometria, então a pessoa inspira de uma vez, ao invés de expirar, ela inspira. Então, ela expira de uma vez e você calcula o fluxo em litros por minuto. Tá? Então, esse que é o pico de fluxo inspiratório nasal. Uma medida objetiva da obstrução nasal. Aí você faz endoscopia, e assim, eu só queria colocar um achado que a gente viu esse ano passado. Se você faz a vasoconstrição e vê essa bolinha aqui, ó, na cauda da concha inferior, alguém já pode ter visto isso, né? Relativamente frequente. Isso não é papiloma, tá? Isso aqui é só um sinal de uma hipertrofia de concha inferior, tá? Que é cauda de amora, tá? Então é um achado de rinite alérgica. Na endoscopia também é interessante, né? Para vocês não falarem assim, falar que é uma polipose quando é só uma rinite, tá? Que a rinite ela pode alterar a concha média. E às vezes o paciente não tem todos os critérios, mas você encontra lá parece pólipo, né? Mas você vai fazer depois a cirurgia, você vê que é só uma degeneração da concha por alergia.
Tá? Então, a rinite pode levar a esse tipo de alteração. Então, essa questão pode cair. Essa questão foi pensada porque é uma questão que já caiu. Incorreta. Então, assim, ó, pico de fluxo, médio fluxo de litro por minuto, é a medida, tá? A rinometria acústica é um exame dinâmico da cavidade nasal. Tá errado isso daqui, tá? Por que não é dinâmico? Quando você faz a rinometria, assim, é difícil ter um aparelho, né? Aqui no Brasil tem 4, 5 lugares que tem um aparelho atualmente. Mas é um exame estático. Então, a pessoa não está respirando no momento do exame. A rinomanometria quantifica a resistência nasal, tá certo? A escala visual analógica pode ser usada como avaliação subjetiva da obstrução, tá correto? E o mais conveniente é você associar a rinometria e a rinomanometria. Assim, para quem nunca viu uma rinometria, esse daqui é um gráfico da rinometria acústica. E é bem didático assim, ó. Aqui é a entrada do nariz. Aqui é um gráfico da rinometria. Aqui é o septo. Aqui é a fossa nasal esquerda. E aqui é a fossa nasal direita. O que a rinometria calcula? Então, assim, a entrada com precisão até 6 centímetros é bem precisa. A gente vê áreas de estreitamento, tá? Então aqui é a válvula do nariz. E ela vê volume também. Então, ela calcula em que lugar do nariz está estreitado, em que lugar do nariz ou o volume da cavidade nasal. Então ela é bem precisa para falar assim, ó. Antes da cirurgia, o volume era de 8 milímetros cúbicos, depois da cirurgia passou para 12 milímetros cúbicos. Então ela é usada principalmente assim para plástica, por exemplo, assim. Até por segurança, né? A paciente pode falar que perdeu, o nariz ficou fechado depois da cirurgia. Aí você vai lá e mostra que a válvula não alterou. Tá? Não foi a cirurgia não causou estreitamento de válvula. Então é uma forma de proteção também para o otorrino. E a rinomanometria é o exame da resistência nasal. Tá? Então é um exame dinâmico, então o paciente respira, inspira e expira. E o gráfico assim também é um eixo Y, um eixo X. Tá. No eixo Y seria o fluxo e no eixo X a pressão. Qual que é o ideal assim? Quanto maior a pressão, maior o fluxo. Tá? Então um gráfico bom seria um fluxo assim, mais ou menos. Aumentou a pressão, aumentou o fluxo. Gráfico ruim, aumentou a pressão e o fluxo não aumenta. Tá? Então é um gráfico que fala a resistência do nariz. E aí você vai ter esse valor aqui, ó. Basicamente para ficar mais fácil, né? O valor tem que ter, se perguntarem na prova, tem que ser abaixo de 0,3 Pascal por centímetro cúbico por segundo. Esse é o valor de referência, tá? Para uma resistência nasal baixa, o paciente está respirando bem. Mais uma questão. O que interfere no prequito? Então, assim, o único que não interfere é o corticoide tópico. Todos os outros, depois para gravar, antistamínico oral e nasal, remédio para enjoo, antidepressivo tricíclico, ranitidina e cimetidina. Isso tudo interfere no prequito. Então, tem que orientar o paciente a deixar de usar 7 a 10 dias antes do exame. Então a gente vai pedir sempre o PRIC, hoje é específico. Atualmente, se perguntarem na prova, tem um método novo também de verificar qual tipo, ficar mais específico ainda, né? Quais componentes moleculares dos alérgenos que o paciente é alérgico, que isso pode gerar a imunoterapia mais eficaz, que seria
diagnóstico por componentes moleculares alergênicos. E no PRIC, né, vocês sabem, né, a gente faz a aplicação do alérgeno, sem levar sangramento, né, é importante que não tenha sangramento, e aí você vê se o paciente teve uma pápula aumentada acima de 3 milímetros, ou formou pseudópode, que seria esses braços aqui da pápula. Se formou isso, quer dizer, aquele antígeno, aquele alérgeno, é positivo, então causa alergia no paciente. Citologia nasal, outro exame que a gente faz na rinite. Isso aqui está caindo em desuso, então a pessoa usa pouco, é mais para pesquisa. Provocação nasal seria, além de fazer o prick, né, colocar na pele, colocar um antígeno direto no nariz. Também é algo que é muito específico assim, poucas pessoas fazem. Só se, por exemplo, acha muito que é rinite e quer provocar o nariz para ver o prick veio negativo, mas a pessoa insiste que pode ser rinite. Então você pode colocar o antígeno direto e ver se essa é a causa da alergia. Hemograma, para ver se tem eosinofilia, né, que é outro que pode ajudar a diagnosticar, e pedir algumas imunoglobulinas, principalmente a IgE. Comorbidades, né, que pode vir junto. Rinoconjuntivite, asma, respiração oral, né, como a gente comentou, síndrome da apneia obstrutiva do sono, rinocinusite, não tem muita evidência que eu falei. Se falarem para vocês relação de rinite e rinocinusite, isso não tem estudo que está evidenciando uma relação clara. Tá? Não tem relação clara entre alergia e rinocinusite. Não tem nenhuma prova científica disso. O tratamento, qual que é o tratamento da rinite alérgica? Então vamos comentar rapidinho, vocês já sabem bem, né? Mas higiene ambiental, lavagem nasal, né, que é diferente da sinusite crônica, você pode lavar menos na rinite alérgica, e não precisa ser aquela lavagem de alto volume, necessariamente. E essa tabela aqui é uma tabela bastante interessante, assim. Então, o que a gente orienta para o paciente que tem rinite? O que a gente vai orientar para ele, assim? Perguntar para a mãe, então. Aleitamento materno exclusivo até os 4 meses é bom para rinite? Não tem dado. Deve ser, né? Mas precisa de alguém que investigue isso. Não tem conclusão ainda. Fazer o bebezinho lá, abraçar o gatinho desde 1 mês, 2 meses, tal, ajuda? Também não tem nada ainda. Precisaria de algum tutorino fazer pesquisa nisso. Tirar o gato e o cachorro de casa, se ele tiver alergia contra isso, né? Diminui o nível de alérgenos e diminui os sintomas de rinite. Então é efetivo. Lembrando, né? Caso o paciente seja alérgico àquilo. Lavar o gato 2 vezes por semana. Você vai matar o gato, né? Mas diminui o alérgeno, mas assim, não reduz sintoma. Então não adianta para o paciente. Acaricida para matar ácaro, a gente não conhece, pelo menos aqui no Brasil nunca achei para vender, mas diminui nível e diminui sintoma, então é efetivo. Cobrir cama, o cobertor, colchão com plástico, diminui nível de alérgeno, mas não diminui sintomas. Filtrar o ar diminui alérgeno, mas não diminui sintomas. E lavar com água quente, encolhe a roupa, né, mas diminui alérgeno. Então, reduz sintoma. Então a gente vê assim, ó, as medidas são muito precárias, assim, mas basicamente assim, o que funciona é tirar o animal de estimação aqui, para reduzir sintoma. E tratamento. O que a gente usa de remédio, né? Quais são os remédios que são eficazes para rinite alérgica? Eles vão cobrar para vocês mecanismo de ação. Quais são os remédios que vão... Como eles atuam? Antes também de lembrar de primeira geração, segunda geração, terceira geração, o que muda é a penetração da barreira hematoencefálica, então quanto mais penetração, pior. Quanto maior a penetração, pior os efeitos colaterais, né? Então, a gente sabe que a primeira geração ele leva muito a sonolência. Podem perguntar para vocês também, o que dá para usar em criança, mais de 6 meses? Basicamente vai ser a fenoxifenadina, né? Xarope, que seria o Alegra, né?
descongestionantes, que são os tópicos ou sistêmicos, né? O sistêmico seria o pseudoefedrina, que deve ser evitado de usar depois das 5 da tarde, porque retira o sono do paciente. Corticosteroide, que é o mais efetivo de todos, né? A gente sabe que o controle deles é ótimo, né? Principalmente esses de segunda geração. Isso pode cair para vocês. Em quem com corticoide de primeira ou de segunda geração? Primeira geração é corticoide que tem muita absorção sistêmica, tem muita biodisponibilidade, que é o caso de budesonida, que é o caso de beclometasona. São corticoides que ficam na circulação sistêmica, mas biodisponíveis. E os de segunda geração, que é o mometasona, que é o fluticasona, eles são de segunda geração, tem biodisponibilidade bem baixa, é abaixo de 0,01%, então é praticamente insignificante. Então, os novos aí, né, que é o Avamis, que é o Plurer, que é o Nasonex, esses são todos de segunda geração, porque eles têm menos biodisponibilidade. Cromoglicato de sódio seria o estabilizador da membrana dos mastócitos, essa é uma pergunta clássica, né? O que ele faz? Ele inibe que os mastócitos e basófilos degranulem. São pouco eficazes, né, na prática, mas eles podem ser usados em crianças, né, tem poucos efeitos colaterais, então é uma medicação que ainda está aí no mercado. Anticolinérgico, pergunta clássica para rinite do idoso. Imunoterapia, que seria o prometo de próprio, né? A gente não tem no Brasil, já é clássico isso daí. E uma forma que eu tenho usado pacientes, você pinga atrovente, né, que seria o prometo de próprio, 40 gotas, aí ele faz inalação em 3 ml de soro, uns meia hora antes da alimentação. Tá? Como a gente não tem o atrovente nasal aqui no Brasil, ele faz uma inalação antes da refeição. E aí, as terapias emergentes, então isso eu acho que pode cair, tá? Que seriam os biológicos, que são os medicamentos mais estão em moda. Aí você vai ler a New England lá, ou tem na New England falando. Quais são os medicamentos biológicos? Biológicos porque qual que é a diferença sintético e biológico, né? Sintéticos são medicações sintéticas, feitas pela indústria, claro, né? Mas assim, composição química, feita em laboratório, sem relação com o trabalho vivo. Os biológicos são produzidos por células vivas, tá? Então são bactérias, são organismos modificados que produzem esses anti-GE, que é o omalizumab, anti-L5, que é o mepolizumab, o anti-L4 e L13, que é o dupilumab. Essas medicações, eles são biológicos, células vivas, essa é a definição, e eles são sempre injetáveis. Por que eles são injetáveis? Porque eles são moléculas muito grandes, que se a pessoa ingerisse, provavelmente ela não teria uma absorção da molécula adequada. Então, por isso que eles são injetáveis. E assim, são muito caros, e para rinite, assim, não... eles são usados para alguns pacientes com asma, e quando a paciente usa para asma, acaba melhorando da rinite também. Não é uma realidade do ocorrendo ainda. E Botox, né? A aplicação de Botox em concha inferior pode ajudar na rinorreia, é uma outra opção para uma rinite que tem uma característica mais de rinorreia. Em relação ao PRIC, isso é uma questão para vocês responderem. Dermatografismo, gravidez, asma ativa e a sensibilidade anterior são todas características que não podem fazer o paciente fazer o PRIC, tá? Dermatografismo, vocês sabem, né? Raspou a pele, já cresce pálpula, independente se tem alerta ou se não tem. Asma ativa, você pode ter uma crise anafilática no seu consultório. A imunoterapia, quando a gente vai indicar ela, né? Geralmente uma doença que é mediada por IgE,
que não respondeu bem ao tratamento clínico, ao tratamento farmacológico, ou o paciente tem incômodo mesmo, ele não se adapta ao corticoide tópico, tem efeito colateral, ele se sente incomodado, ele faria a imunoterapia. O que a imunoterapia faz? A imunoterapia, se perguntarem da fisiopatologia, para que serve a vacina da rinite, né, que seria a própria imunoterapia? Ela faz o quê? Ela muda a resposta. Além do linfócito T virar um TH2, ele vira um TH1. Então, ele modula a resposta inflamatória. Essa que é o efeito da imunoterapia. Tá? E aumenta a produção de IgG4. Então, é isso. Então, grava para a prova, modula a resposta inflamatória, levando a uma transformação mais TH1 e produz mais IgG4, que é outro efeito que bloqueia os sintomas alérgicos. Então é isso que, para vocês gravarem em relação a efeito da imunoterapia. E quando a gente não faz, tá? Absoluta, que eu vou falar. Asma que não está controlada, você não vai fazer imunoterapia. Doença imune ativa também não. Autoimune ativa. Paciente com neoplasia maligna. A gestante, né? Se ela já está fazendo imunoterapia antes, ela pode continuar fazendo, mas se ela não está fazendo, não fazer. Criança abaixo de 2 anos e AIDS. Então, acho que podem perguntar na prova isso daí. Quando você não vai iniciar uma imunoterapia? Então, asma não controlada, doença autoimune ativa, neoplasia maligna, criança abaixo de 2 anos. Assim, a Lucimar perguntou em relação ao medicamento mais eficaz para prurido ocular. Sinceramente, assim, eu tenho boa resposta com a Avamis, né? Eu não tenho experiência com colírio, assim, para rinite alérgica. Geralmente eu uso mais o Avamis mesmo, e tenho boa resposta, assim. Isso aqui eu vou passar mais rápido, mas basicamente eu queria que vocês gravassem. Então, uma tendência de hoje estão sendo feitas imunoterapias como se fosse medicação, tá? São coisas que estão saindo dos Estados Unidos, que lá é principalmente para febre do feno, né, que seriam as rinites relacionadas às estações do ano. E é interessante que o paciente começa a usar o remédio, né, que seria a imunoterapia, 1 mês antes da estação. E aí ele passa a estação bem, sem precisar usar outras medicações. Então, imunoterapia por comprimido. Tá? Aqui no Brasil a gente tem quais? Tem a subcutânea e tem a sublingual. E se perguntarem na prova assim, qual que é a mais perigosa? Subcutânea. Tem história mesmo de mortalidade. A sublingual não tem história, não tem nenhum caso de mortalidade por imunoterapia sublingual. E agora nos Estados Unidos tem esses comprimidos, que seria o Oraler, né, e o Grastec. Respondem para mim essa questão. Uma resposta, então assim, novas sensibilizações alergênicas, a exposição a outro agente, exposição a antidesencadeantes não alergênicos, seria tabagismo passivo, não inclusão de alérgenos relevantes, então, ou o extrato da imunoterapia ruim, e doses ou padronização inadequadas, e assim, isso aqui não é causa de má resposta à imunoterapia, tá? Então, fala individual específico da anulação TH2 para TH1. Mais uma questão? Assim, ó, o que é a vantagem da imunoterapia?
eficaz em relação aos corticoides tópicos. O paciente que faz imunoterapia pela meta-análise, ele fica até 7, 8, 9 anos com poucos sintomas, previne o surgimento de novas alergias. Então, são as vantagens que a gente tem que ter em conta. É um tratamento mais caro, mas ele realmente não é só paliativo, ele já é um... E aí, esses aqui são os questionários, tá? Que eu falei para vocês, para avaliar os sintomas nasais. E tem o RCAT, que está avaliado para o Brasil, para ver se a rinite está afetando a qualidade de vida do paciente. Tem a escala visual analógica. Tá? O único que eu queria que vocês gravassem, o SNOT 22, é para rinocinusite. Tá? Então, ele não está avaliando rinite alérgica. Quem avalia rinite alérgica é o RCAT, o RCSS, o ARCT e a escala visual analógica. Aqui só uma curiosidade, se você tiver uma anafilaxia no consultório, você vai ter que chamar ajuda. Tem que ter epinefrina no consultório, então por isso que é importante fazer uma epinefrina M 0,3 ml e providenciar rapidamente o acesso venoso. Beleza. Alguém tem alguma dúvida em relação a sinistro que queria perguntar? Tranquilo? Eu vou falar agora de pistache. Quais são a prevalência da pistache é uma prevalência elevada, geralmente é mais no inverno, tá? A frequência mais comum é na região anterior, principalmente em crianças e idosos, e tem a ver com temperatura baixa e baixa umidade. Pode cair na prova que eu vi saiu na Brasileira esse ano, quais são as regiões de sangramento que a gente conhece? Principalmente é o plexo isquiovar, que é bem na região anterior do nariz. Mas outra região que pode, da artéria, dos ramos da artéria esquerdo-palatina, né, que é a artéria nasal e a nasal lateral posterior, e tem um raminho assim que seria o S-point, que saiu na Brasileira esse ano, que seria logo o septo anterior, mas superiormente. Tá? Então, o professor Makoto da Paulista, né, juntamente com outros professores, Paulo Estampo, Leonardo Balsalobo e Miguel Pedino, eles viram esse ponto, que é, se o paciente tem que ir para o centro cirúrgico, é um lugar que você tem que investigar se não está sangrando, tá? Que é bem na região do tubérculo nasal, um pouquinho atrás do tubérculo nasal ali, o ramo da artéria etimoidal anterior. Então, se cair na prova S-point, que seria um sangramento da artéria etimoidal anterior, no ramo dela no septo, tá? Que seria região septal anterior-superior. Essa regiãozinha aqui, o nariz é muito irrigado, a gente sabe, né? Eu vou falar um pouquinho, questão de estar um pouco avançado em tempo. Hipertensão, tem uns artigos que falam que tem a ver, tem outros que falam que não tem a ver, tá? Então não está estabelecido. Então isso não podem cobrar para vocês na prova. As causas mais comuns que a gente conhece vai variar de acordo com a idade, se é criança, se é adulto, mas basicamente a gente sabe que criança vai ser bastante trauma, e adulto a gente vai ter que lembrar de, por mais que ele não tenha prova ainda, mas a gente sempre vai calcular, medir a pressão arterial do paciente. Então, essa doença aqui, ó, então, essa doença é uma doença que eles gostam de cobrar, tá? Que seria a doença de Rendu-Osler-Weber, ou também chamada de telangiectasia hemorrágica hereditária. Qual que é a característica dessa doença? Então, são aranhas vasculares na mucosa, então, é nariz, é boca, né, é língua, é lábio, você vê telangiectasia, né, que são essas aranhas vasculares nas pontas dos dedos. É uma doença genética, então, assim, o paciente vai ter história que a irmã sangra, que a tia sangra, que o filho sangra, e pode ter outros lugares de sangramento. Então, se você suspeitou de Rendu-Osler-Weber, que é uma doença rara, mas chega para nós,
principalmente porque tem pistache, né? Tem que investigar a família e tem que investigar, dependendo dos casos, tá? Malformação arterial pulmonar, então de uma tomografia com contraste do pulmão, e também, eventualmente, até pedir uma ressonância, uma angiorressonância, não tem nenhum aneurisma cerebral. Tratamento, está se perguntando para vocês, como a gente trata esses casos? O nariz tem que estar sempre muito hidratado, então, para que a secura não leve a sangramento. Você pode fazer uso de ácido tranexâmico até mais tempo, mas qual que é o problema disso, né? O que o ácido tranexâmico faz? Ele diminui a fibrinólise. E se ele diminuir a fibrinólise, ele tem um risco de formar trombos, né? Então ele pode levar a AVC, pode levar a abscesso cerebral, pode levar a outras coisas que é uma complicação. Mas é um tratamento que a gente eventualmente usa se o paciente está em fase muito ativa de sangramento. Então você usa lá ácido tranexâmico, que é o Transamin, 2 comprimidos, de 8 a 8 horas, 7 dias, o paciente está sangrando. Tratamento, tem as cirurgias, tá? Que dermoseptoplastia, você um enxerto de pele no nariz, você faz uma escarificação da mucosa e coloca um enxerto de pele, e você pode fechar o nariz mesmo, que seria a cirurgia de Yang. Isso eles gostam de cobrar, tá? Qual que é a cirurgia que fecha o nariz? E seria a cirurgia de Yang. Qual que é o problema, né? Não dá para tamponar depois, e assim, muitos poucos pacientes aceitam isso, porque fechar o nariz é algo muito mórbido, ou é algo que realmente incomoda o paciente demais, assim, ficar com o nariz fechado, e muitos pedem que preferem sangrar do que ficar com esse nariz totalmente fechado. As causas mais comuns de sangramento, esse artigo aqui de 2012 do Rio, mostrou aqui onde que é a região que mais sangra para o paciente que volta, que vai para o centro cirúrgico. Ele notou que o lugar mais comum é no septo superior. É interessante, né? Tem a ver com aquele S-point que foi descrito assim, pelos esses autores brasileiros aqui, pelo Makoto e a equipe dele. Uma dúvida que sempre surge, né? Vai ser uma foto assim, para vocês gravarem. Se vocês olharem, depois vai lá quando vocês fizerem endoscopia, for fazer uma cirurgia endoscópica nasal, tem 2 plexos do nariz. Tem o plexo pseudobá, que é no septo anterior, que a gente cauteriza, né? E até a controvérsia disso, essa cauterização assim, com ata, por nitrato de prata, é algo assim que está caindo um pouco em desuso. Assim, melhor você fazer hidratação, tratar a rinite, resolve a maior parte do sangramento em criança, principalmente. Tá? Mas o plexo pseudobá, que é um plexo arterial. E o plexo Childruf, então aqui é uma fossa direita, que está a tuba auditiva, adenoide, né, tuba auditiva. Aqui a cauda da ponte inferior. E aqui, ó, é o plexo Childruf. E dá para ver mesmo, tá? Esse é um achado que dá para ver nas nossas cirurgias lá, que são varizes mesmo, são plexo venoso na parte mais posterior do meato inferior. Então vocês veem esses vasos maiores aqui. Tem uma região com muito sangramento depois de tubinectomia. Então é algo para lembrar, assim, onde está sangrando. Provavelmente pode estar sangrando desse plexo aqui, que é um plexo venoso. Para se cair na prova, lembrar desse detalhe assim. Vou passar essa questão aqui, só para vocês gravarem qual que é a conduta se vocês romperem uma artéria etimoidal anterior. Claro, né, o ideal, se você está olhando, fazendo a cirurgia, o ideal é você olhar a tomografia e ver onde está a artéria etimoidal anterior. Porque se ela estiver muito baixa, tem que correr o risco. Você vai estar fazendo tirando a bula etimoidal, está fazendo a etimoidectomia anterior, você pode romper a artéria etimoidal anterior. E como é um fluxo arterial elevado, vai gerar um hematoma intraorbitário. E assim, o hematoma intraorbitário leva a isquemia do nervo óptico, poucos minutos a maurose permanente. Caso aconteça isso, tá, que é um cuidado que você tem que tomar para nunca acontecer, mas se acontecer, qual que é a conduta? Tem que fazer cantotomia lateral imediata, tá?
Depois vocês colocam lá, grava isso para vocês, grava assim, ó, candotomia lateral imediata. É um procedimento simples, tá? Com uma tesoura, vocês conseguem fazer. Tesoura de íris, que vocês cortam o pelinho, certo? Então, aí, essa que é a conduta no caso de rompimento da artéria etimoidal anterior. Se cair na prova prática de vocês isso, que aconteceu, um exemplo, né? Esse que é a conduta. Se você está na cirurgia também, outra coisa, você pode descomprimir a lâmina papirácea. E aí eu queria que vocês gravassem aqui, ó, quais são as formas que a gente pode acessar a artéria etimoidal anterior. Você pode fazer por uma incisão de Lynch, que seria essa figura 1. Então, é uma incisão bastante simples, só cuidar com o ligamento cantal. Você pode fazer uma transpalpebral, isso aqui é mais oftalmo, a gente não faz muito isso, tá? Transauricular também é mais oftalmo. O jeito mais comum para nós é a incisão de Lynch, e também você pode, por via endoscópica, você pressão da lâmina papirácea até a artéria etimoidal anterior. Tá? Existe treinamento, tá? Então antes de fazer isso, seria o ideal vocês dissecarem mesmo, fazer um curso de cirurgia endoscópica para conseguirem fazer a cauterização sem precisar fazer a incisão de Lynch. Então, via para gravar, então, incisão de Lynch e via via endoscópica nasal. Beleza. Então, assim, ó, depois eu posso responder perguntas. Eu vou falar do nosso último tema, que seria a olfação. Um tema mais rápido, pode também eventualmente cair uma ou duas questões na prova. Qual é a causa que tem pior prognóstico, tá? Quando a gente fala de perda de olfato, o pior prognóstico é perda pós-traumática. Esse que é o pior prognóstico. E quais são as causas principais que vocês têm que ter na cabeça? São 3, tá? Então, se pensar assim, chegar um paciente com vocês com perda de olfato, vocês vão pensar em 3 causas. Causa inflamatória, claro, sinusite crônica, que é a mais comum, mas tem a causa pós-infecciosa, que a pessoa teve a gripe, melhorou da gripe e depois não voltou ao olfato. Isso é uma causa dramática, assim, que a pessoa não sente mais sabor da comida, perde o prazer assim, no sentido do filho, o filhinho pequeno, né, pode dar uma sequência grave assim, psicológica para a pessoa. E a causa pós-traumática que a pessoa bater a cabeça. Então isso é pós-trauma automobilístico, o lutador de boxe geralmente não sente olfato, levou tanta pancada que teve rompimento das fibras olfatórias. Então essas são as 3 causas principais. Outras causas podem cair na prova, eu queria que vocês gravassem. Se é atraso da puberdade, então vai fazer parte de uma síndrome, tá? Chama síndrome de Kalman. Então a pessoa não sente cheiro, não desenvolveu o caractere sexual secundário, e ela tem uma atrofia do bulbo olfatório. Ela chama síndrome de Kalman. Então é isso, adolescente que não sentiu cheiro, tem que desconfiar de síndrome de Kalman, e nesses casos, assim, você encaminhar para o endocrinologista para ajudar a conduzir esses pacientes. Outra dica para a prova também, ó, ou ir para a vida também, né? Então, primeiro sinal de Alzheimer e doença de Parkinson idiopática é perda de olfato. Então, é uma triagem, né? Você pode fazer o teste de olfatório no seu consultório, e alguns neurologistas me pedem isso, né? Como um critério diagnóstico para essas doenças demenciais. E claro, né? Sinceramente, assim, ó, se perda de olfato, você faz uma endoscopia, então uma endoscopia normal, não é polipose, né, não é sinusite crônica, você está autorizado a pedir uma ressonância, tá? Porque pode realmente ser tumor. Tem que olhar o cérebro. Então, não é uma doença rara, né? Perda de olfato, não é que seja das mais comuns, uma naso normal. Então, você pede uma ressonância magnética de câmera.
a gente faz, para vocês gravarem. Então, eu já falei do Sniff Sticks, que é esse teste alemão. E o outro teste é o PSIT, tá? Que é o teste da identificação do fato da Universidade da Pensilvânia. Que basicamente o paciente raspa essa faixa marrom aqui, faz um Z assim, aproxima 1 centímetro do nariz, e ele responde com o que aquele odor se parece. São 40 questões e o número de acertos é o score do teste. Então, se acertou 35 questões, 35 mais 1 também, o PSIT. Que é o mais comum, para cair na prova é cair esse, ou o PSIT ou o Sniff Sticks, que são os testes mais utilizados. Da Santa Casa de São Paulo, eles usam também o Connecticut, que aí usa essa identificação, mas tem também um teste de limiar. Então, outro detalhe um pouquinho que acho que não precisa saber agora. O tratamento da perda olfatória, se cair na prova de vocês vão lembrar de duas coisas, tá? Corticoide sistêmico, não é corticoide. Importante lembrar disso, que é bom, porque para você testar se o olfato melhora com corticoide, tem que ser corticoide sistêmico. E o mais novo, assim, tratamento é o treinamento olfatório. Você orienta a pessoa a cheirar 4 essências, com essências puras. Ela vai cheirar cada essência por 15 segundos, 2 vezes ao dia. Isso durante muito tempo, assim. Então tem que orientar o paciente. Se não adianta, o treinamento é algo para 2 anos, para a gente saber assim, tá? Então ele funciona como uma perda, um trauma raquimedular mesmo, então uma regeneração lenta, tá? Então, baseada na neuroplasticidade. O Thiago aqui perguntou do ácido alfa-lipoico. Tem um único estudo de 2002 que usou ácido alfa-lipoico, né, que ele tem um efeito antioxidante, tira a ansiedade do paciente que ele está tomando remédio e tal. Só que assim, a eficácia é um pouco limitada, tá? Então, no consultório atualmente, o que eu faço? O Eduardo perguntou assim também, né? Eu faço o teste olfatório, depois eu vejo se realmente tem hiposmia, porque às vezes o paciente não tem hiposmia, tá? Ele fala que tem, mas não tem. Então você já descarta um caso. Se ele tiver realmente perda olfatória, eu faço o Diprospan IM, ou faço Predicin 47 dias, repito o teste olfatório. Se tiver melhora, eu sei que é uma causa inflamatória, tá? Melhora, eu digo assim, melhorou bastante, assim, 10 pontos no teste, aí eu vou tratar como se fosse uma causa inflamatória, uma rinite ou uma rinocinusite. Se ele não melhorou, aí eu sei que vai mais para a perda neuronal. Então, é algo neurológico. Nesses casos aí eu indico o treinamento olfatório. Essa nova guia assim, que está sendo feita, que sai dos clínicos, meta-análise atualmente. Bom, beleza. Então, era isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberto a questões aqui também. Não sei se o Felipe está me ouvindo. Obrigado pela atenção até agora, me acompanhando. Bom, Marco, eu queria não tem mais nenhuma dúvida, o pessoal só está bom, então, pessoal, eu agradeço então o Marco pela disponibilidade, pela ótima aula que ele prestou para a gente. Pela ótima aula aí na próxima semana, então, a gente continua. Aí na próxima semana, então, a gente continua.